A paz do Senhor, jovens Rema. Eu vou estar dando início aqui ao meu devocional do dia 18 de junho de 2026. Eu me chamo Cassiano. É uma honra estar aqui ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus aqui para os jovens da família Rema. Eu vou estar convidando vocês a abrirem a Bíblia em Levítico 5. E a gente vai estar lendo do 14 até o 19. E o resto Deus vai ministrar no nosso coração. Levítico 5, 14 diz assim: Então o Senhor orientou a Moisés: Quando alguém cometer uma falta, pecando sem intenção deliberada, em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso desta culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada, que deixou de pagar mais um quinto do valor com restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propriação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas a sua iniquidade. Portanto, para tirar a sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada tradicionalmente. No santuário, o sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem intenção, e ela será perdoada. Esse é um sacrifício de reparação, e essa pessoa é sem dúvida responsável por seu pecado diante do Senhor. Meus amados irmãos, é muito interessante essa parte da Bíblia. O contexto dela é nada mais nada menos que Deus falando através de Moisés para o povo, instruindo eles sobre as regras que eles iriam fazer que as regras que eles iriam seguir a partir daquele momento sobre derivados assuntos. E um deles aqui que são retratados em Levítico, do 5 até mais para frente, até o 7, são as leis de acordo com o sacrifício da culpa. Algumas Bíblias vão traduzir o sacrifício do pecado. Esses sacrifícios, eles são oferecidos quando alguém pecava e quebrava os 10 mandamentos ou simplesmente cometia uma iniquidade perante o Senhor e era oferecido um sacrifício. Podia ser um cordeiro, podia ser um cabrito, ou se a pessoa não tivesse condições, poderia ser até animais menores, mas de sacrifício ao Senhor de forma regular para que eles sejam perdoados dos seus pecados. E é muito interessante isso na Bíblia, porque você percebe que mesmo no Antigo Testamento, embora tenha uma divergência do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Deus continua sendo o mesmo. E é perceptível que Deus, no Antigo Testamento, de forma alguma, ele fingia que não existia pecado. O pecado existia, sempre existiu. Tanto que em Gênesis já vê o primeiro pecado do homem. E Deus não fingia que nada aconteceu. O pecado precisava ser tratado. E quando a pessoa levava o animal à tenda do encontro, um lugar de santidade, um lugar de cultuação a Deus, quando a pessoa levava esse animal à tenda do encontro, também não era de qualquer jeito. O animal ele tinha que ser tratado antes. Existia um processo antes do animal ser entregue a Deus. Quando era entregado ao sacerdote, ele preparava aquele animal para ficar pronto para entregar perante Deus. E o que é muito interessante nisso, isso mostra que Deus nunca tratou o pecado como algo pequeno. Muito pelo contrário. Eu acho muito lindo como o Antigo Testamento, mesmo milhares de anos antes de Cristo, já apontava para Cristo. Isso é muito lindo. Mostra que o Antigo Testamento não está preso num passado que a gente não precisa observar. Ele fala de coisas mais atuais do que a gente imagina. Assim como em Levítico, aqui é citado um cordeiro que era sacrificado para tirar o pecado do seu povo, a gente pode ver milhares de anos depois, centenas de anos depois dessa instrução de Moisés, lá em João 1:29, que vai estar escrito assim, ó: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando essa frase, ele estava falando isso apontando para Jesus. Então isso mostra que mesmo no Antigo Testamento já existia uma citação de um cordeiro, mesmo de uma forma diferente, que morria pela pessoa para salvar ela dos pecados dela. Isso não é diferente hoje em dia. O que é muito interessante é que aquele cordeiro em Levítico, ele era temporário. Mas Cristo, ele é eterno. O animal, ele precisava ser oferecido várias vezes conforme a pessoa pecava. Jesus morreu uma vez e para sempre para salvar a gente dos nossos pecados. Isso pode ser confirmado se a gente for ler aqui, abrir a nossa Bíblia em Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, obteve eterna redenção. Mas saindo dessa contextualização, existe uma coisa em Levítico que me chama muita atenção.
Antes do sacrifício ser oferecido a Deus, existia uma preparação. Aquilo que não servia no sacrifício era retirado, era jogado fora. Eu fiquei aqui pensando, assim, meditando assim com o Senhor. Será que isso não pode ser aplicado na gente? Será que nós, como cristãos, mesmo batizados nas águas, ou até mesmo quem não é batizado, será que às vezes a gente quer o Cordeiro, Jesus, só como Salvador e não queremos Ele como nosso Senhor? O que isso significa? Basicamente que a gente vive, muitas pessoas têm um evangelho na cabeça que queremos o sangue de Jesus, mas não queremos a cruz dele. Mas um fato que é inegável, se você ler toda a Bíblia, que você vai observar que não existe evangelho sem cruz. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe santidade sem uma luta. E é muito interessante falar de luta porque tem muita gente que vive guerras que a gente não vê. Tem gente na igreja que tem guerras internas, guerras dentro de casa, que a gente muitas vezes a gente não tá nem sabendo. Tem gente que senta no banco da igreja normalmente, tem gente que levanta a mão na hora do louvor, tem gente que dá a paz do Senhor normalmente. Sorri pra todo mundo como se não tivesse, como se tivesse tudo bem. Mas quando chega em casa, tem uma luta de pensamentos, medos e pecados que ninguém entende, que ninguém sabe. Uma luta que só ela e Deus sabe. Tem gente que no secreto tá cansada de cair em pecado. Tem gente que sempre, quando vai orar no pé da cama, tá pedindo perdão pelos mesmos pecados, pela mesma coisa. Deus me perdoa por isso. Chega no dia seguinte, peca de novo e pede perdão pela mesma coisa. Isso acontece porque tem muita gente tentando vencer o pecado sozinho, com as próprias mãos. Mas somente Deus consegue tirar o pecado pela raiz. Muitas vezes, jovem Sema, a maior luta não é nem contra o diabo, mas sim contra a nossa própria carne. A Bíblia já vai dizer isso. A nossa maior luta é contra aquilo que você alimenta diariamente, porque o diabo, a gente já venceu ele. Jesus já venceu ele. Ele já é fraco, ele já é um derrotado. Mas uma coisa que a gente alimenta todos os dias, mesmo estando na igreja, pode ser um pecado. Pode ser um pecado até de morte, mas pode ser também um pecado mais leve. Mas quando é muito alimentado, vira uma iniquidade muito grande. A gente fica alimentando aquilo que Jesus já mandou a gente abandonar há muito tempo. Porque Jesus não morreu na cruz para maquiar nossa vida, deixar ela mais bonita. Cristo morreu para transformar nossa vida. E é por isso que Paulo, na carta em Romanos capítulo 12, versos 1, a gente vai ver: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei a vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha como isso é interessante. Cristo foi um sacrifício feito por nós, e nós somos convidados por Cristo a vivermos em sacrifício. Não sermos um sacrifício, mas sim vivermos em sacrifício, em redenção a Ele. Viver para Cristo vai exigir abrir mão de muitas coisas, que muitas vezes nossa carne não quer abrir. Lá em Levítico 7, mais para frente, se você ler os versículos, a gente vai ver que o que não prestava no sacrifício era retirado e oferecido em holocausto. O que isso significa? Era queimado. Quando aquela coisa que não prestava dentro do sacrifício era tirada, ela não era guardada, não era administrada, não era consumida, ela era queimada para a honra e glória do Senhor. Aquelas vísceras, as coisas que não prestavam dentro do sacrifício, elas eram queimadas, não ficavam escondidas, não ficavam ali guardadas. Se a gente for tirar do literal, que é a carne que é tirada do sacrifício, e a nossa carne pecaminosa, a gente pode tá entendendo que o pecado não foi feito para ser escondido, não foi feito para ser administrado, não foi feito para ser cuidado. Ele foi feito para ser queimado para a honra e glória do Senhor. O pecado ele é feito para ser abandonado. O pecado foi feito para morrer. O pecado foi feito para morrer para que a gente não morra, para que nossa alma não morra. É necessário que o pecado da carne morra para que nossa alma continue vivendo. Uma coisa que eu quero deixar claro é que buscar santidade nunca vai significar ausência de luta. Buscar santidade significa sim muitas lutas internas, esmurrar a própria carne. Santidade, viver em santidade, principalmente como jovem, é decidir todo santo dia, quando a gente acorda, decidir quem morre e quem vive, se é a nossa carne ou nosso espírito. Uma coisa que eu digo por experiência própria, como jovem batizado no Espírito Santo: o pecado não some quando a gente conhece a Cristo, mas sim o pecado deixa de ser nosso Senhor, a gente deixa de ser escravo dele. Porém, ele ainda existe na nossa carne. Somos de natureza pecaminosa. Coisa quando a gente volta a Levítico, que quando era queimado, oferecido em holocausto, as vísceras e a carne que não prestava no sacrifício, a fumaça era uma forma de adoração ao Senhor. E a fumaça do nosso pecado também existe. Quando nós queremos viver em santidade, nós queremos nos consagrar, a fumaça do nosso pecado sendo queimada muitas vezes vai incomodar. Porque quando o pecado começa a morrer, a fumaça aparece, as pessoas percebem que essa fumaça. Muito interessante que aí a gente percebe que as pessoas, elas não se incomodam quando você é igual a elas. Elas se incomodam quando você muda. Mas quando você experimenta viver para Cristo, quando você experimenta abandonar a prática de alimentar a sua carne, a fumaça começa a aparecer. E é muito comum, e não pense que não, que muitas pessoas vão começar a se afastar de você. As pessoas vão zombar, outras pessoas vão rir de você, vão falar: olha como ele tá, nossa, ele mudou, fulano tá diferente, fulano tá chato, nossa, agora que ele tá coisa de querer ser crente, nossa, que coisa chata, vamos tirar ele do grupo, vamos excluir ele. Outros vão dizer que, nossa, ele mudou muito, não é mais o mesmo. E você mudou mesmo, você é nova criatura perante a Cristo. Que quem encontra Cristo nunca continua igual. A gente pode ver que Jesus já tinha avisado isso muito antes. A gente pode ver aqui em João 15:18, se você abrir a sua Bíblia comigo: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós odiou a mim. Então a gente percebe que se
o mundo tá contra a gente, é porque primeiro ele foi contra Jesus. E se a gente tá contra o mundo, é porque a gente tá a favor de Jesus. Então é normal as pessoas começarem a se afastar de você quando você decide ficar ao lado de Cristo. Não se preocupe se você não tiver a aprovação do mundo, porque é muito melhor ter a aprovação de Deus. Não se preocupa se o seu nome sumir de grupos de WhatsApp, se o seu nome sumir de rodinhas de conversa. Melhor não ter o nome nesses lugares, mas ter o nome escrito no livro da vida. É melhor receber olhares de julgamento pelos ímpios e pelas pessoas que não são da igreja, que receber o olhar da ira de Deus no juízo final. Isso é muito lindo porque a gente vê como a Bíblia é perfeita, como duas coisas completamente de tempos diferentes, escritas por pessoas diferentes, vai apontar para a mesma coisa. Vamos fazer uma recapitulação. Que coisa linda. Lá em Levítico, um cordeiro morria para tirar o pecado das pessoas. Mas mesmo assim, o pecado continua existindo, ele voltava, as pessoas pecavam de novo. Então Deus, com toda a sua graça, deu seu filho primogênito, um cordeiro maior. O cordeiro do Antigo Testamento, ele era levado ao sacrifício, ao local de sacrifício. A Cristo entregou sua vida voluntariamente por nós, lá na cruz do Calvário. O cordeiro no Antigo Testamento, ele morria não por todos, mas por um culpado. Cristo morreu por todos os culpados, que somos nós. Hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios como um cordeiro para Deus, porque um cordeiro já foi sacrificado. Porém, a cruz não aconteceu para que eu e você vivemos confortáveis com o pecado. A cruz foi feita para libertar a gente, libertar a nossa alma. Porque o cordeiro morreu para te perdoar, também morreu para te transformar. Mas é isso, eu vou deixando meu devocional. Agradeço muito aos irmãos, agradeço a oportunidade. Esse devocional com a mensagem de que Cristo morreu na cruz por mim e por você, que ainda é necessário a gente mudar e renunciar muita coisa para a gente viver a santidade em Cristo Jesus. Vamos orar para finalizar o devocional. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em espírito de oração, Senhor, já agradecer pela oportunidade que temos hoje. Senhor, te dar graça, Senhor. O privilégio de aqui estarmos devocional, escutando a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós, por toda a bênção que tem jogado sobre nossas vidas, Senhor. Quero também lhe pedir perdão pelos nossos pecados, porque mesmo na cruz do Calvário, nós ainda continuamos pecando, Senhor, constantemente, mas nos capacita, Senhor, nos fortalece com a carapaça da justiça, nos coloca óculos da verdade que conseguimos discernir o que é certo e o que é errado para conseguirmos viver uma vida em santidade, Senhor. Seja feita a Tua vontade sobre nossa vida e não a nossa vontade, porque o que o Senhor quer é o que também nós queremos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.